a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Estamos felizes de poder estarmos nessa noite, celebrando mais este culto da família. Agradecemos a Deus por você estar aí, nessa live, nos assistindo e participando. Amém. Porque você está em casa, mas você faz parte deste culto, Você está participando em nome de Jesus. E eu quero agradecer a Deus por esse privilégio de poder celebrar e glorificar o nome do nosso Deus, em nome de Jesus. O altar, ele não pode parar. Aleluia. Nós estamos aqui, distantes, mas não separados, porque nós estamos unidos num só propósito, num só espírito, para celebrarmos e adorarmos o nome do nosso Deus. E eu quero te convidar neste momento, em nome de Jesus, a adorar ao nosso Deus, a dar o seu melhor em louvor e em adoração ao nosso Deus nessa noite. Vamos começar nessa noite louvando a Deus em nome de Jesus. Então você aí na sua casa, faz barulho, faz tremer o inferno nessa noite em nome de Jesus, com a sua adoração, com o seu louvor em nome de Jesus, porque eu acredito que não há silêncio no céu, em nome de Jesus. Como na visão de João, há relâmpagos, há vozes, há trovões diante do trono de Deus, em nome de Jesus. Então celebre ao Senhor e adore o nome dele, em nome de Jesus. Aleluia. Trovões, a voz de Deus quebrando o jugo, nos dando vestes de louvor. Já posso ouvir os ossos que se juntam, se levantam como povo, é o exército de Deus. Já posso ver diante do seu trono tocha de fogo ardente, sete Espírito de Deus. Já posso ver diante do seu trono, sete tochas de fogo ardente, sete Espírito de Deus. Estão aqui para revestir a cada um de nós com vestes de louvor. Desse louvor e que as
sente, Senhor, na força do louvor eu vou começar, na força do louvor eu vou avançar, na força do louvor eu vou edificar. Vai ser, Senhor, pra ti agora, os erguemos na força desse louvor, e as vitórias sejam marcas da tua presença em nós. Pra ti agora, os erguemos na força desse louvor, e as vitórias sejam marcas da tua presença em nós. Neste lugar, Senhor, toma o teu lugar em nossa vida, no nosso coração, em nome de Jesus. Te adoramos, te glorificamos, ó Deus, pela tua presença neste lugar, em nome de Jesus. Pastora Márcia, seu momento de concordância, em nome de Jesus, coloque o seu coração diante do Senhor nessa hora. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Nós já podemos sentir a presença do Senhor aqui nesse lugar. E nós cremos que você que está aí na tua casa também conseguiu sentir a presença do Senhor que está tremendo nesse lugar. E nós cremos, que estamos distantes, mas estamos unidos num só Espírito, numa só concordância. E eu te convido agora nesse momento, para você que está aí na tua casa, você está junto comigo agora em uma só fé, num só propósito, de estarmos agora nesse momento de concordância, nos colocando mesmo diante da presença do Senhor. Eu não sei o que vai aí no teu coração, eu não sei qual é a tua necessidade. Uma certeza eu tenho, meu querido e minha querida, que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que está aqui, está aí agora. E eu te convido você nesta hora, no nome de Jesus, que você possa estar agora se colocando diante da presença do Senhor e apresentando diante do Senhor Jesus a tua causa agora. Eu te convido nessa hora para você estar entrando mesmo na dimensão do Senhor Jesus agora, nesse momento de concordância, igreja. É muito importante sairmos agora do nosso mundo físico e entrarmos mesmo no mundo espiritual, entrarmos mesmo na dimensão do Espírito nessa hora, colocar mesmo as nossas questões, não olhando a nossa volta, não olhando aquilo que nós temos, aquilo que nós podemos, mas olhando agora para o Senhor, porque eu sei e eu creio que você sabe também, Ele é poderoso para mudar a rota da tua vida. Ele é poderoso para trazer sim à existência aquilo que não existe. Ele é poderoso sim para nesta hora estar quebrando toda a cadeia, toda a sentença, todo o diagnóstico que possa te amedrontar, que possa tentar te paralisar, que possa tentar até mesmo roubar, tirar a tua fé. No nome de Jesus, nessa hora eu quero te dar um tempo para você. Apresenta agora diante do Senhor a tua causa, mas fale agora. Eu desafio você na autoridade do Espírito Santo, eu desafio você a estar colocando o nome da tua causa, porque eu não sei, mas o Senhor, Ele sabe. Fala o que você está precisando agora.
agora. Coloque o nome da sua causa agora diante do Senhor. Aquilo que você precisa de uma intervenção agora divina. Se é na tua área financeira, se é na área da tua saúde, eu não sei. Se é na área familiar, eu não sei. Mas você sabe. Coloque agora que nós vamos estar orando aonde que você precisa. Assim como o apóstolo Paulo, ele chega diante do Senhor e diz: Pai, diante de ti eu apresento esta causa. Ele chegou diante do Senhor, se sentindo como um filho. E agora no mundo e na dimensão do Senhor Jesus, se chega agora diante dele como filho e como filha. E diz para ele agora: Pai, diante do Senhor eu me coloco de joelhos e apresento essa causa. Dê o nome da sua causa ao Senhor nessa hora. Pai, no nome de Jesus, diante da tua presença santa e poderosa, nós rasgamos os céus, ó Pai, através do nosso louvor, através da nossa adoração. Nós nos achegamos diante da tua presença. E nesse momento, Pai, momento de concordância, momento de oração, momento, ó Pai, de estarmos agora, Jesus, de joelhos, nem que seja, ó Pai, fisicamente, mas espiritualmente, se chegando diante do Senhor agora e apresentando, assim como o apóstolo Paulo fez. Diante de ti, Pai, eu me ponho de joelho e eu apresento essa causa. Senhor, a tua igreja, os teus filhos, as tuas filhas estão agora diante do Senhor. E pelo ato de fé, está colocando o nome das suas causas, das suas questões, aquilo, Senhor, que elas precisam, eles precisam de uma intervenção divina. Pai, nós saímos agora espiritualmente do mundo físico e entramos mesmo na dimensão do Espírito, nessa dimensão, ó Pai, onde não há impossível, nessa dimensão, ó Pai, onde nós estamos diante da verdade. Pai, em nome de Jesus, que nesse momento o Senhor possa estar recebendo diante do teu altar cada questão, cada petição, tudo aquilo, ó Pai, que está chegando agora pelo ato de fé diante do Senhor. Pai, nós unimos agora em concordância e te pedimos, ó Senhor, receba aí, Senhor, cada causa, receba aí, Senhor, diante do teu altar cada petição, receba aí, Senhor, cada choro, receba aí, Senhor, cada lágrima, mas receba também cada ato de gratidão. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos que o Senhor tome essa semana, Senhor, que está se iniciando nas tuas mãos. Nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja mesmo rompendo com todos os obstáculos, Senhor, rompendo com tudo aquilo, ó Pai, que possa vir impedir a nossa bênção, impedir a nossa vitória, impedir o nosso milagre de chegar. Jesus, nós amarramos agora o valente no abismo e decretamos a tua queda, a tua derrota. Senhor, tudo aquilo que veio para amedrontar, para tentar paralisar, para roubar a fé dos teus filhos, nós estamos agora amarrando na autoridade do teu Santo Espírito. Senhor, toda a ação agora de incredulidade, nós jogamos por terra em nome de Jesus. Todo ato agora de religiosidade, nós jogamos por terra em nome de Jesus. Pai, verdadeiramente nós queremos sentir agora, Senhor, que nós estamos na dimensão do Senhor Jesus. Pai, nós queremos sentir agora que algo sobrenatural, algo poderoso, ó Pai, vai acontecer na nossa casa, no meio da nossa família. Nós cremos agora, Pai, que durante essa semana nós seremos surpreendidos pelo poder poderoso, miraculoso do Senhor. Senhor, todo impedimento nós jogamos por terra agora. Pai, em nome de Jesus, libera os céus do mover sobrenatural do Senhor no meio da nossa família, na vida dos teus filhos. Senhor, aquilo que está agarrado em nome
Jesus, nós jogamos por terra agora todas as amarras do inferno. Cai agora, Senhor, toda pedra de tropeço que possa estar no meio dos teus filhos, impedindo de romper, de conquistar, está jogado por terra agora, na autoridade do teu Santo Espírito. Limpa o caminho de cada um, Senhor. Traga a bênção, traga a vitória, no nome de Jesus, ó Pai. Nós abençoamos a vida da tua igreja com todas as sortes de bênção, no nome de Jesus, ó Pai. E é no nome de Jesus que nós apresentamos, Senhor, cada garrafa de água agora, nós colocamos diante do teu altar, nós a consagramos, ó Deus, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. E a tua igreja, ó Pai, em concordância, ela diz amém. A tua igreja, Senhor, em concordância, ela diz amém. A tua igreja, Senhor, em concordância, ela diz amém. Amém, Senhor Jesus, amém. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus. E você vai ter este momento, você que eu creio que tem o seu altar aí na sua casa. Esse é o momento de você estar sendo abençoado através dos seus dízimos e das suas ofertas, em nome de Jesus. Não deixe de colocar diante do altar do Senhor o seu dízimo e a sua oferta, em nome de Jesus. Abre os portais das bênçãos de Deus para você nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Bendize o nome do Senhor Jesus, glorifica o nome dele, aleluia, porque ele é bom e a tua misericórdia ela dura para sempre, aleluia. Senhor, pra sempre brotando.
sempre. Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Aquelas pessoas que colocaram seus dízimos, suas ofertas diante do teu altar, em nome de Jesus, que o Senhor esteja derramando bênção sem medida, Senhor Jesus, sobre os seus filhos, em nome de Jesus. Nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor esteja abrindo portas nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja abençoando a tua igreja, em nome de Jesus, de uma forma abundante. Aleluia. Uma medida, sacudida, transbordante, em nome de Jesus. E nós te louvamos por este privilégio de poder adorar o Senhor, de poder sentir a tua presença neste lugar, em nome de Jesus, e de saber que a sua misericórdia, Senhor Jesus, se renova sobre a nossa vida a cada dia, em nome de Jesus. Nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Prepare o seu coração para receber a palavra do Senhor Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Cumprimentar os irmãos na graça e na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe, que Deus nos continue conosco, porque podemos dizer que até aqui no culto, né, o Senhor tem nos ajudado. Nós temos recebido já aqui do Senhor, através do louvor, através do momento de concordância. E nós queremos continuar dentro desse propósito, para que Deus possa fazer a vontade dEle aqui nessa noite, através também da palavra dEle, né? Nós estamos muito felizes por estarmos aqui, apesar de estarmos vivendo essa comunhão através da live, mas nós temos plena consciência de que nós estamos dentro de um processo de unidade e que Deus está recebendo o nosso culto. Queria só estar dando um aviso, antes de eu falar aqui, a respeito dessa semana. Nós vamos continuar essa semana ainda fazendo a live na quarta, e a live no domingo que vem. Como domingo que vem é o segundo domingo do mês, nós vamos estar transmitindo às 10 horas da manhã a live da Ceia do Senhor, lá da minha casa. Então você na sua casa vai preparar a tua ceia, e nós vamos ceiar junto às 10 horas da manhã. Só a live do pastor, só a ceia do Senhor e a palavra. E à noite, às 7 horas da noite, nós estaremos aqui tendo o nosso culto. Nós achamos que tem um propósito muito maior a gente nos lares, fazendo a nossa live de ceia. Então prepara a tua ceia, domingo que vem, nós vamos estar ceando juntos, né, pela live, né, da igreja, às 10 horas da manhã. E à noite, 7 horas da noite, o nosso culto, como está sendo, na verdade, celebrado agora, né, no domingo que vem, às 7 horas, com louvor, palavra de concordância e palavra de Deus liberada. Tendo dado esses avisos, quero só reforçar para quarta-feira, você não perder a nossa palavra, da quarta da palavra. Eu vou estar fazendo o capítulo 5 de Hebreus 11, e eu vou estar falando sobre Enoque. Eu convido você, vai ser interessante você participar, para você compreender, né, quem foi esse homem fantástico chamado Enoque, que muitas das vezes as pessoas não conhecem, e como esse homem andou, na verdade, na dimensão de Deus. Quarta da palavra, na verdadeira dimensão de Deus, né? Vivendo a verdadeira dimensão de Deus. Abre a tua Bíblia comigo em Samuel. Nós vamos estar dando continuidade às palavras que nós temos dado aqui aos domingos, no nosso culto de celebração da família. Você vai abrir comigo em 1 Samuel, o verso de número 14, o capítulo de número 14, e vamos estar lendo
Obrigado. Do verso 47 até o 52. É o final, na verdade, de uma trajetória de Saul, do capítulo 13 e 14. Eu vou estar, na verdade, englobando. Nós vamos, na verdade, estar resumindo tudo, para que a gente faça tudo dentro de um tempo legal aqui. Então, a partir do verso 47, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, ou abrir o seu aplicativo, seja como for que você esteja usando o acesso à palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz assim: tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus. E para onde quer que se voltava, era vitorioso. Houve-se varonilmente e feriu os amalequitas, e libertou a Israel das mãos dos que os saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquissua. Os nomes das suas filhas eram a mais velha, Merabe, e o da mais nova, Mical. A mulher de Saul chamava-se Ainoã, filha de Aimaas. O nome do general do seu exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis era o pai de Saul, e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. Por todos os dias de Saul, houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul, a todos os homens fortes e valentes que via, os agregava a si. Palavra de Deus, palavra de vida, palavra para nos alimentar nessa noite. E eu gostaria de estar fazendo, na verdade, focando a nossa palavra dessa noite, dentro da sequência que nós estamos fazendo. Eu quero que você compreenda que o ano apostólico de Samuel trouxe sobre nós a visão da tríplice unção, que nós compreendemos a tríplice unção como o governo perfeito de Deus, que veio se cumprir agora no ministério de Jesus. E nós estamos vendo, na verdade, as coisas que aconteceram no período pós-tríplice unção. O Saul sendo levado, na verdade, como rei, e todo o processo que se desenvolveu depois do governo fantástico que Samuel desenvolveu. A tríplice unção se mostrou extremamente eficaz. Mas o povo escolheu ter um rei do que ter, na verdade, um sacerdote, profeta e juiz, que trabalharia sobre essa tríplice unção e traria toda a segurança que o povo de Israel teria que ter. Mas, independente disso, eu quero te chamar a tua atenção para uma coisa. A visão deste ano é em cima de unção. Então, quando a gente fala de unção, a gente não pode esquecer que, independente do projeto perfeito de Deus ter sido rejeitado pelo povo, Deus não deixou o povo descoberto, desprotegido, debaixo de um governo simplesmente de um homem. É importante nós compreendermos nesse verso 47 ao 52 do capítulo 14 de Samuel, que descreve, faz uma síntese do reinado e do governo de Saul, mas estabelece também diante de nós a realidade de uma coisa, que eu quero que você guarde no teu coração. O reinado de Saul, ele pode ser descrito como um modelo de como um homem pode se esforçar para não dar certo. É isso que eu quero trabalhar com vocês hoje. O reinado de Saul pode ser descrito como um modelo do governo de um homem que se esforçou para não dar certo. Então, quando a tríplice unção foi rejeitada,
Deus providenciou condição de um homem, se tivesse verdadeiramente compreendido o seu chamado, tivesse compreendido o propósito de Deus no seu chamado, de ser tão vitorioso quanto foi Samuel. Porque a gente pode imaginar que Deus boicotou o reinado de Saul, porque o povo rejeitou, na verdade, a opção dele. Deus não é homem, Deus é Deus. Então Deus providenciou para esse homem que foi o quê? Separado, não foi escolhido, mas foi separado, providenciou para ele tudo o que ele precisava para que ele desse certo. E deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero que nessa noite você receba essa palavra. Deus tem providenciado tudo na sua vida para que você dê certo. A gente nunca vai poder culpar Deus pelos nossos erros. A gente nunca vai poder culpar Deus pelas nossas fraquezas. E a gente não vai poder nunca culpar Deus pelos nossos fracassos. Porque tudo que tinha que ser feito, foi feito. E Saul é interessante que a vitória que ele teve sobre os amonitas, que levou ele ao reino, né? Colocou ele no trono, foi o grande momento da sua vida. Mas daí para frente, deixa eu citar uma lista para vocês de coisas. Saul, logo depois que foi colocado como rei, ele foi inoperante no começo do ataque dos filisteus. Ou seja, ele não teve atitude nenhuma, ele não sabia o que fazer, né? Faltou em Saul decisão. Saul tomou atitudes equivocadas. Então a gente começa a perceber o quê? Peraí, mas esse homem foi separado por Deus, e mesmo assim, vamos continuar. Se não fosse o filho dele, Jonatas, os filisteus não teriam sido, na verdade, barrados e seguros, porque Jonatas tomou uma atitude de coragem, como eu falei semana passada, e consegue verdadeiramente criar um fato novo, que gerou medo no meio dos filisteus, que foi que eu falei, o início da vitória de Israel sobre o povo filisteu. E isso mesmo sem armas. Eu falei aqui semana passada. Aí essa semana alguém, na verdade, me perguntou, pastor, o senhor falou que o povo não tinha arma, o povo lutava com a mão, né? Aí eu estava dizendo para a pessoa, não, eles lutavam com o que eles tinham em mãos. Eles lutavam, por incrível que pareça, irmãos, o povo lutava com enxada, com foice, com machado. Eles não tinham arma, eles usavam os instrumentos, na verdade, as ferramentas de trabalho como arma. E assim mesmo venceu um exército que não dá para você imaginar o que era o exército dos filisteus. Mas a posição de Saul foi inoperante, né? Faltou a ele direção e faltou atitude, né? Porque ele tomou atitudes equivocadas. Ele tentou, na verdade, no meio da batalha, criar um fato novo. Peguem a arca, vamos usar a arca. Mas depois, no meio da história, vocês podem ler do capítulo 14 inteiro, vocês vão ver. Não, deixa a arca, não traz a arca. Então, ele é muito, na verdade, confuso. Um indivíduo extremamente confuso. E ele, no final da história toda, o que ele fez? Ele estabeleceu um voto, ele fez um voto. E falou que ninguém podia comer nada. É como se fosse, na verdade, um jejum que ele tivesse estabelecido sobre todo o povo. E falou, não, ninguém vai, na verdade, poder levar pão à boca. E é interessante, o pessoal estava, na verdade, numa guerra, numa batalha. E ele toma uma atitude dessa, e todo mundo ficou com medo. O texto diz que ele conjurou, na verdade, o povo. E aí, quando Jonatas chega da batalha que ele tinha vencido, ele encontra, na verdade, no caminho mel, e ele vai lá e pega uma varinha e come o mel. E o pessoal fala, seu pai falou que não pode comer.
Aí ele falou, olha como meus olhos brilham, depois que eu comi o mel. Se vocês comessem também, os olhos de vocês... Quer dizer, ele desautorizou o pai. Aí o pai, depois lá na frente, foi obrigado a condenar o filho à morte. E Saul condena o próprio filho, Jonatã, à morte. Aí o povo faz o quê? Desautoriza Saul, diz assim, não, Jonatã não, porque quando ele venceu, Deus era com ele, não vão matar ele não. Amém, irmãos? Então é interessante que tudo que Saul fez, né, até aqui no começo do capítulo 15, era no mínimo muito confuso. Saul era um rei que vivia com experiência de dimensão de homens, reinando um povo que precisava de um homem que tivesse a visão da dimensão de Deus. Amém? Então foram sucessões de erros que Saul, na verdade, teve. As vitórias que nós lemos aqui no verso 47 e 52, presta atenção, essas vitórias foi o resultado das atitudes de Jonatas e de Abner, que era primo de Saul, que era o seu general, que foi um homem, na verdade, muito estrategista. Ele era a razão da vitória do exército de Saul. Como eu falei semana passada, Saul era daqueles tipos de pessoa que precisa sempre que alguém faça por ele. Ele nunca, na verdade, fazia. Primeiro foi o filho, depois Abner, depois lá na frente o próprio Davi. Então ele estava sempre dependendo que alguém fizesse alguma coisa. E ele ficava sempre no aguardo do resultado. Para a gente confirmar isso, o verso 52 deixa bem claro: por todos os dias de Saul houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul a todos os homens fortes e valentes que via, os agregava a si. Então ele se fazia e se guardava não em cima das atitudes dele, mas em cima da capacidade, da habilidade, da habilitação dos outros. Muito bem, isso é só uma introdução. O que eu quero colocar para você é que tipo de pessoa, na verdade, foi Saul. Então, Saul foi o modelo daquelas pessoas que não conseguem se harmonizar com a unção. Porque Saul não subiu ao trono de qualquer maneira. Saul subiu ao trono ungido. E não subiu apenas ungido. Ele subiu ungido com manifestação de unção. Saul, na verdade, dançou e profetizou no meio dos profetas. Amém, irmãos? Mas Saul era uma daquelas pessoas que não conseguem não sabem ser usados e não sabe também usar a unção. E uma outra coisa também de Saul, que Saul era uma daquelas pessoas que não se valem da unção sobre a sua vida. Então preste atenção numa coisa, Deus na verdade nunca vai nos chamar, Deus nunca vai estabelecer um propósito, nunca vai estabelecer na verdade uma vocação na nossa vida, sem que antes Ele nos prepare, Ele nos habilite. Tudo aquilo que na verdade nós começamos a fazer para Deus, pode ter certeza que anteriormente Ele nos prepara. Mas dentro do preparo de Deus, nós precisamos ter a consciência que nós temos que harmonizar a nossa vida com a unção. A minha vida era uma antes da unção, e a minha vida precisa ser uma outra depois da unção. A minha vida era uma vida até o dia 4 de abril de 1980. Do dia 4 de abril, no dia 5 de abril de 1980, a minha vida já era outra. Eu tenho, na verdade, o quê? Um divisor de águas na minha vida, que foi exatamente a experiência do batismo no Espírito Santo. Saul, aquele dia, chegando em Gibeá, ele foi, na verdade, manifestou-se nele o Espírito de Deus. Ali tinha que haver, na verdade, uma mudança, uma transformação. Um divisor, na verdade, de águas. Então, há pessoas que recebem tudo, até a habilitação de Deus, para dominar e para vencer.
mas se esforçam em não dar certo. É muito complicado para Deus quando você não quer dar certo. Quando Deus te dá, na verdade, o que Ele tem de melhor, o que Ele tem de mais precioso. E eu não sei o que fazer com isso que Ele me deu. Durante muito tempo, banalizaram muito a ação do Espírito Santo. Mas eu tenho visto que nesses últimos tempos, Deus tem renovado a nossa compreensão e a nossa valorização dessa ação poderosa do Espírito Santo. Então, quando nós temos, na verdade, essa ação espiritual na nossa vida, precisa ser muito valorizada e compreendida. Note bem, Saul dançou e profetizou com os profetas. Amém. Mas não lançou mão deste poder para estar na frente do reinado de Israel. É muito interessante isso, irmãos. Eu coloquei aqui, ninguém recebe poder do Espírito de Deus à toa, sem propósito. Sempre vai haver um propósito de Deus, creia nisso. A igreja hoje está compreendendo isso. Quando eu fui, na verdade, batizar no Espírito Santo, não tinha. A gente era batizado no Espírito Santo porque tinha que ser, nós éramos pentecostais, e o pentecostal tinha que falar em línguas. Mas a gente não tinha noção de que atrás daquilo tinha um propósito. Olha quantos anos faz isso? De 80 até hoje? Quantos anos, né? Hoje a gente entende que para cada unção, Deus tem um propósito. Para cada ação de Deus na sua vida, Deus tem um propósito. Se Saul tivesse diante do povo, se ele tivesse diante do povo como ele esteve diante dos profetas, com certeza o destino dele seria outro. Amém, irmãos? Porque a unção sobre a vida de Saul faria mudanças, vamos dizer assim, radicais. Porque com certeza 3 coisas Saul teria sobre a sua vida. Eu quero liberar isso sobre a sua vida. Ele teria, primeiro, coragem, o que ele não teve no começo da batalha contra os filisteus. Segundo, ele teria sabedoria. E terceiro, ele teria governo. Foram exatamente dentro dessas 3 áreas que ele falhou. Ele não era um homem corajoso no Senhor, como o filho dele. O filho dele saiu com o escudeiro e falou, vamos lá. Quantos tem lá? Sei lá, 20, 30. Mas vamos lá, se o Senhor na verdade falar, a gente vai lá, porque o Senhor está entregando na nossa mão. Essa atitude que Deus na verdade espera em nós, que tira de nós, na verdade, qualquer mérito e estabelece em nós a ação do teu Espírito, a ação da sua unção. Então, com certeza, coragem, sabedoria e governo estavam à disposição de Saul. Mas eu volto a repetir essa frase. Mas Saul se esforçou para não dar certo. Quando a pessoa, na verdade, se esforça para não dar certo, fica complicado para Deus, na verdade, poder ajudar. Saul era o tipo de pessoa que separa Deus das suas atividades seculares. Unção, falar em língua, era só para a igreja. Minha vida pessoal e secular é um caso à parte. Esse era o pensamento, na verdade, de Saul. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quanta gente não pensa assim? As minhas reações espirituais, elas são religiosas. Elas precisam estar à frente daquilo que eu faço na igreja. Eu conheço pessoas que realmente dão a entender até uma característica bipolar. Por que bipolar? Porque quando está na igreja, na verdade, é uma unção. Mas aí quando eu ia, na verdade, na pessoa no trabalho era uma sequidão. Há uma diferença. Aí a pessoa, não, peraí, pastor, a igreja é igreja. Minha vida é diferente. Deixa eu dizer para você, foi esse o grande erro de Saul. Porque ele poderia ter dado certo dentro da sua área de chamado
de vocação, vamos dizer assim, ou de escolha de Deus, não vou dizer de escolha, aqui quando Deus os separa, na verdade, ele podia, se ele tivesse compreendido que a preparação que ele teve no meio dos profetas não era religiosa, porque a nossa vida não tem como desassociar a nossa vida particular e pessoal da nossa vida espiritual de intimidade com Deus. Não tem como. E eu coloquei mais, Saul era o tipo de pessoa que tomava decisões e fazia escolhas baseadas na sua compreensão da vida. Aleluia. Ele não usava a unção como direcionador, ele não usava a unção como conselheira, na hora de decidir e escolher, ou seja, faltava a Saul discernimento. Deixa eu liberar isso aí na sua casa, discernimento. A gente pode entender muita coisa, a gente pode compreender muita coisa, mas as coisas que nós entendemos e compreendemos não mudam, na verdade, a nossa vida. Aquilo que você entende, aquilo que você compreende, não te muda. O que te muda é aquilo que o Senhor, na verdade, faz e fala através de você. A vida de Saul tinha base naquilo que ele experimentou no passado. Ele não conseguiu ver o novo que a unção trouxe para ele. Talvez Saul pensasse o seguinte: Deus está me dando isso para que eu, na verdade, me relacione com os profetas. Então ele não tinha a noção da preciosidade daquilo que Deus estava colocando nas suas mãos. Ele era ungido, e ele precisava ter uma experiência de dependência da unção. O que é dependência da unção? Eu não faço absolutamente nada sem a unção de Deus. Eu não consigo fazer nada. Então a primeira coisa que ele tinha que, na verdade, pensar é que aquela unção teria que reger a sua vida. Naquela unção, ele tinha que buscar a ação do dom da paciência que ele não teve, da coragem que lhe faltou, da sabedoria que ele não soube, na verdade, utilizar, mas que estava à sua disposição, e do governo para que ele tivesse o povo nas suas mãos. E ele, na verdade, não usou. Saul era o tipo de pessoa que não enxergava pelo Espírito. Pelo Espírito de Deus que estava nele, ele não enxergava por ele, mas enxergava pela força da circunstância. Dançar com os profetas, profetizar com eles, não influenciou nenhuma mudança na vida de Saul, porque ele estava no meio dos profetas, mas a sua natureza continuava no meio das circunstâncias. Quando você vem para a igreja, o que é preciso fazer, quando você está na sua casa e a igreja vai até você, é preciso a gente compreender que esta ação da dimensão de Deus, que vem através desse passaporte chamado unção, vem para, na verdade, mudar a nossa vida, nos desligar da circunstância e nos colocar diante da visão, da dimensão da fé de Deus. Eu não posso viver baseado em cima de circunstâncias. A unção não funciona dentro da atmosfera de circunstância. A unção, ela funciona quando eu faço uma entrega total daquilo que, na verdade, eu estou sentindo e vivendo. E eu digo: Senhor, eu dependo da tua unção. Eu dependo completamente da sua unção. Eu estou entregue à sua
unção. Então Saul continuava enxergando na dimensão errada. E eu quero, na verdade, chamar sua atenção para isso. Será que você, na verdade, tem consciência disso? De que você não pode enxergar na dimensão errada? Que você precisa buscar a dimensão certa? A dimensão do indivíduo que nasceu em Gibeá, na tribo de Benjamim, que tinha vivido toda a experiência de um boiadeiro, de um criador, na verdade, de mulas. Tudo isso era uma ação do passado. Tudo era uma ação do passado, que precisava, na verdade, ser deixado de lado, para que ele começasse agora a experimentar coisas novas. A unção tinha que marcar uma novidade de vida nele. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem muito desperdício de ação de Deus. Às vezes a gente recebe uma ação de Deus, recebe a ação do poder do Espírito Santo, mas a gente não compreende que aquilo que nós vivemos atrás, no passado, precisa dar lugar para aquilo que você vai viver da agora para frente. Você teve uma vida dura, difícil, uma vida de dificuldade, você teve uma vida de decepções, você teve uma vida de traições, de frustrações, você teve uma vida de engano, você teve uma vida de extrema necessidade, miséria e pobreza, você teve uma vida de vergonha, de desonra. Olha, deixa eu dizer para você, o que o Espírito Santo quer fazer é renovar você. O que o Espírito Santo queria fazer na vida de Saul, para que ele fosse o rei que ele tinha que ser, era transformá-lo através da unção. Então, dali para frente, queria, na verdade, contar. Não adianta, na verdade, receber a unção, mas a cabeça continuar no passado. Porque se a cabeça estiver no passado, não vai haver, na verdade, expectativa de futuro. E nem o quê? Atuação no presente. A falta de atuação, muitas das vezes, no presente, é falta de compreender o porquê você recebeu a unção. Bem-aventurado aquele que recebe a unção de Deus e que faz dessa unção o início de um começo de vida. De que comece, na verdade, a esperar, depois da unção, experiências novas. O que passou, passou. Olha, eis que tudo se fez novo. A unção te renova. A unção te traz, na verdade, um novo nascimento. Saul, você precisava de compreender isso, Saul. Você precisava de compreender que tudo que você passou atrás, todas as situações, todas as dificuldades, isso tinha que ficar atrás, porque agora você não estava mais sozinho. Saul estava, na verdade, com a unção de Deus, como você está com a unção de Deus. Então não importa, na verdade, o que ele viveu em Gibeá antes, o que ele viveu, sofrendo talvez algumas discriminações, preconceito por ser um benjamita. Talvez ele cobrasse muito dele, eu tenho que ser o melhor rei, porque todo mundo vai ficar cobrando de mim, mas isso ele tinha que deixar de lado, como você tem que deixar de lado. Você tem que viver a tua vida, e deixar, na verdade, de viver a sua vida, para refletir alguma coisa para as pessoas falarem. Você não pode viver de acordo com aquilo que as pessoas falam de você. Não pode viver esperando um resultado positivo. Será que estão gostando do que eu estou fazendo? Será que eu estou agradando? Será que eu sou isso, sou aquilo? Você para de viver para você, viver para você e viver para Deus, e passa a viver para os outros. Então Saul não teve, vamos dizer assim, a habilidade para lidar com aquilo que Deus tinha dado. E Saul, ele foi um tipo de pessoa que, eu quero que você receba isso nessa noite, não aprende com os erros.
Uma das grandes dificuldades na vida para Deus tratar e trabalhar é aquelas pessoas que não aprendem com os erros. Quem não aprende com os erros se esforça para não dar certo. Deus deu tudo que Saul precisava para ser o rei, mas ele insistiu em ser apenas um rei. Samuel disse para ele que ele teria o reinado dele confirmado sobre Israel para sempre. Guarda isso. Existem, na verdade, bênçãos que Deus, na verdade, reservou para vocês, reservou para você que está em casa, e que às vezes, por você, na verdade, virar as costas e não compreender, ele tem que dar para o outro. Porque esse reinado que foi confirmado para sempre passou a ser o de Davi. E alguém fala assim, Deus já está esperando. Não, Deus ia dar para Saul. Deus iria confirmar o reinado de Saul para sempre, se ele, na verdade, não tivesse feito tanta força, não tivesse se esforçado tanto para dar errado. A história, na verdade, de Saul, ela nos coloca diante da realidade da burrice, da inteligência e da sabedoria. Não sei se já ouviram essa história. 3 animais, na verdade, caçando na floresta. Conhecem essa? O urso, o lobo e a raposa. Chegou na floresta, cada um caçou, na verdade, um coelho. E levaram para dentro de uma caverna, e ali estava o urso, diante dele o coelho, o lobo com o coelho e a raposa com o coelho. Aí o urso vira para o lobo e fala assim, e agora, como é que nós vamos, na verdade, dividir essa nossa caça? Aí o lobo vira para o urso e fala o seguinte, olha, faz o seguinte, cada um, na verdade, fica com a sua. Você fica com o seu coelho, eu fico com o meu e a raposa fica com o dela. Aí o urso dá um pulo de lá e vai e come o lobo. Engole o lobo. Ele acaba de engolir o lobo e vira, na verdade, para a raposa, diz para ela o seguinte, e aí, raposa, como é que nós vamos dividir a nossa caça? Aí ela vira para o urso e diz o seguinte, olha, você pode ficar com a caça do lobo. E para ser sincero, pode ficar com a minha também, porque, na verdade, eu não gosto, na verdade, muito de coelho, então você pode levar. Aí o urso foi, pegou e saiu e deixou ela viva. Amém? O que na verdade, essa historinha quer dizer? Quer dizer que quando a gente vive e não aprende nada, é burrice. Mas quando a gente aprende com o próprio erro da gente, é inteligência. Mas quando a gente consegue aprender com o erro dos outros, isso é sabedoria. Então o que faltou, na verdade, para Saul, foi a sabedoria que, na verdade, a raposa teve. Porque ela aprendeu com o erro do lobo. Quando o lobo disse que era para dividir de forma igual, ela não quis, na verdade, errar. E ela toma, na verdade, uma atitude. Saul não aprendeu com seus primeiros erros, como nós, muitas das vezes, não aprendemos, irmãos. Os jornalistas, na verdade, americanos, principalmente o Hal Lindsey, né, na época da década de 70, eles comentavam muito sobre os erros que não foram aprendidos. Então, eles afirmavam que a história só serve para ensinar que nós não aprendemos nada com ela, porque acaba, na verdade, a humanidade errando da mesma maneira. Isso não é uma crítica contra a história, né? Mas é a crítica contra a gente que não aprende. Então, às vezes, nós não conseguimos aprender nem com os nossos erros, e às vezes não conseguimos aprender com os erros dos outros. O que aconteceu com Saul é que Saul não amadureceu. O que aconteceu com Saul é que Saul não cresceu. O que aconteceu com Saul foi que Saul não foi aperfeiçoado. Ele se manteve naquele mesmo padrão que ele foi separado. E eu quero dizer para você, o que Deus espera com a unção na sua vida, é que você amadureça,
Eu hoje sou um crente muito mais maduro espiritualmente do que eu era em 1980, quando fui batizado no Espírito Santo. O que o Senhor quer é que você cresça. O que o Senhor quer é que hajam, o Senhor quer aperfeiçoar esta visão espiritual em você. Porque o que aconteceu com Saul é que ele não se livrou das suas deformações. Então deixa eu fechar essa palavra dizendo para você que há muita gente assim. Mesmo convivendo com erros, não aprende com os próprios erros e nem com os erros dos outros. Tem gente que acha até bonito o erro dos outros. Tem gente que tem uma capacidade tremenda de fazer os outros errarem junto com eles. Então a ideia que a gente precisa de ter da ação de Deus é que nós somos carentes, nós precisamos realmente de ser tratados e trabalhados. Então, quando acontece isso, as pessoas não conseguem alcançar o quê? A sabedoria e nem a inteligência de fé. Simplesmente porque, como Saul, não conseguem ser sensíveis aos erros. Aleluia. Aleluia. O que é, na verdade, não ser sensível ao erro? Você que está me ouvindo em casa. O que é não ser sensível ao erro, pastor? É todas as vezes que a gente é cheio de justificativas. Para cada erro cometido, você tem uma justificativa. E a sua justificativa, ela é tão forte que te convence. E aí você acha, na verdade, que o seu convencimento é uma resposta de Deus. Eu agi mal, mas Deus, na verdade, Ele me entende porque eu sou carne, eu sou fraco, eu sou pó, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu vou justificando. Aí eu falo, Deus entendeu, tá vendo? Não, foi eu que entendi, não foi Deus. Porque o resultado disso vem através de quê? Através do esforço que eu estou fazendo dessa forma para não dar certo. Foi exatamente o que aconteceu com Saul. Quando ele, na verdade, via os seus erros, ao invés dele pegar os erros dele e compreender que ele precisava de resolvê-los para poder acertar, ele se mantinha nos erros. Eu coloquei aqui, a palavra da maioria das pessoas assim, a resposta sempre foi por isso, foi por aquilo, foi culpa de alguém, mas nunca, na verdade, a culpa é da pessoa. Então, Saul, ele fez aquilo que nós chamamos de caminho contrário. Saul regrediu. Deixa eu chamar a sua atenção para isso. Quando a gente, na verdade, imagina que o ponto mais alto da nossa vida é a ação da unção de Deus, a gente tem que compreender que a ação da unção de Deus é o ponto inicial. É ali que tudo começa. É dali para frente que você vai, na verdade, dar um rumo para a sua vida. Então, na época do movimento pentecostal, da onde eu vim, onde, na verdade, eu nasci na fé, a gente ia, na verdade, dentro de um processo, buscando, até que a gente, na verdade, era batizado e a gente falava em línguas, e a gente, na verdade, tinha visões e era uma coisa extraordinária. Só que a igreja nos levava até ali, a igreja não nos levava além, porque não tinha a visão que tem hoje. Eu não culpo, na verdade, os meus líderes passados por isso, porque eles não podiam fazer aquilo que não existia. Mas hoje a igreja, ela avançou, a igreja tem a visão da igreja, ela está ampla, então a ação do Espírito Santo na sua vida não precisa te colocar no patamar de Saul. Você pode crer que a ação do Espírito Santo na sua vida, ela precisa ser crescente. Você tem que, na verdade, ir para frente. Você tem que, na verdade, romper os limites que estão diante de você. Não regredir como Saul. Preste atenção nisso. A unção respeitada e reconhecida nos leva a viver o melhor de nós. Porém, a unção vilipendiada e adulterada,
revela o pior que alguém tem. Por quê, irmãos? Porque a pessoa acha que está com a razão, porque acha que tem aprovação do Espírito. É o que o Saul achava, eu sou rei, eu sou ungido, mas vai errando, e não melhora, e não muda, vai errando. Não, mas eu tenho unção, ele tinha unção, o óleo foi derramado sobre ele. Ele dançou no meio dos profetas, mas de que adiantou se ele não tomou uma atitude? Isso, unção de Deus na sua vida, é atitude. Unção de Deus não é meramente uma manifestação, vamos dizer, carismática, mas ela é uma ação que atua em todas as áreas da sua vida. Deixa eu te dar um exemplo. Você vai sair para fazer alguma coisa? Vai sair procurar emprego? Ah, eu estou sem emprego, vou sair procurar emprego. Vai? Então, em casa, dobra o joelho, ora. Ah, não, pastor, isso é doideira. Para que eu... Não, ora, mas não ora sim, Senhor, me abençoa, para que a porta... Não, ora. Sai da dimensão que você está, entra na dimensão de Deus. Fala assim, ó, eu hoje vou sair em nome de Jesus, sai falando em línguas. Sai da tua casa falando em línguas. Um dia eu saí de casa precisando de R$5.800. E eu peguei minha pasta vazia e falei assim, eu vou sair, mas eu tenho certeza que naquele momento eu saí fora da dimensão do homem. Eu entrei na dimensão de Deus. E Deus me levou no lugar certo. Aí fala, pastor, mas eu conto essa experiência. Eu conto para que você, na verdade, entenda que a nossa vida não está relacionada apenas à nossa relação religiosa com Deus. Tudo que você faz interessa a Deus. Não faça força para não dar certo. O seu trabalho interessa a Deus. Os teus negócios interessam a Deus. A tua família interessa a Deus. Os teus vizinhos interessam a Deus. Amém? A questão, irmãos, é controle. Quem controla, na verdade, a tua vida? Se há o Espírito Santo, que na época de Saul era o Espírito de Deus, né? Esse Espírito precisa me controlar. Esse Espírito precisa me inspirar. Esse Espírito precisa, na verdade, ser o ar que eu respiro, para que eu possa realizar aquilo que eu vou realizar nele. Aí eu vou fazer uma prova muito difícil. Que bobagem esse negócio de orar e falar, na verdade. Olha, vai perder. Passar a vida inteira, na verdade, tendo que dar burro em ponta de faca. Se eu posso, na verdade, Senhor, me introduza. Me coloque na tua dimensão. Me coloque para realizar isso na tua dimensão. Eu tenho um trabalho muito difícil para realizar. Vai na minha frente, Senhor. Realiza comigo. Vamos juntos. Cria as situações que abram, na verdade, portais, para que você saia dessa dimensão. O que Saul não entendia era isso, irmãos. Saul não entendeu. Por isso, eu coloquei que o reinado de Saul pode ser descrito como o reinado de um homem que fez tudo para não dar certo. Que você, nessa noite, possa tomar uma decisão. Porque eu não vou dizer para você assim, pode ser que Deus queira que você dê certo. Não, vou dizer para você, Deus te chamou para você dar certo. Ah, você está em casa agora falando, meu Deus do céu, como é que é difícil criar filho. Ah, eu não sou um bom pai. Ah, eu não sou uma boa mãe. Vou dizer, Deus te chamou para ser o quê? Dar certo. Você vai ser um bom pai, você vai ser uma boa mãe. Agora, se a circunstância ao teu redor começar, na verdade, a fazer enlouquecer, mas eu não dou... Aí você tem que, na verdade, tomar uma decisão. Você quer dar certo ou não quer dar certo? Entrega na mão do Senhor. Ah, mas eu não sou inteligente. Você não é inteligente? Então você, na verdade, está dizendo que é inteligente. Se você falar o seguinte, em nome de Jesus, eu sou inteligente, porque Deus me chamou para eu dar certo. E Deus vai abrir a tua visão, vai te mostrar, vai abrir caminhos diante de você. Ah, mas eu estou tanto tempo desempregado, eu preciso de um emprego. A partir de hoje, coloca a unção na frente. Coloca, na verdade, a unção naquilo que você vai fazer.
Faça uma parceria com o Espírito Santo, Ele está querendo isso contigo, porque Ele que tem a chave, na verdade, da dimensão de Deus, é Ele que vai abrir a dimensão de Deus na hora que você precisa, porque é na dimensão de Deus que as coisas acontecem, não é na dimensão do homem. Então, tem muita gente vivendo como Saul, tem muita gente, na verdade, falando que não tem chamado para isso, que não consegue fazer aquilo, que não rompe naquilo. Por quê? Porque não conheceu ainda o poder daquilo que foi dado na sua mão. Na tua mão também o Senhor te deu. Eu não tenho dúvida. Aquilo que Deus dava, na verdade, apenas para os reis, apenas para os sacerdotes, apenas para os profetas, Deus tem dado hoje à igreja. Nós temos recebido. Essa unção tem sido derramada. Há, na verdade, uma chama de fogo sobre a nossa cabeça. Eu vou dizer para você, é ela que abre, na verdade, as portas. É ela que faz, na verdade, surgir porta onde não há porta. Faz surgir caminho onde não há caminho. E nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos muito disso. Muito disso. Nós precisamos muito de crer nisso. De crer que há uma ação do Espírito sobre a nossa vida. Nós vivemos em tempos de portais abertos, irmãos. Se a igreja hoje não compreender que o portal do Espírito de Deus está aberto, ela vai perder porque os portais do inferno estão sendo abertos. E a cada dia que passa, situações mais difíceis vão acontecendo. Então, que nós hoje possamos olhar o exemplo de Saul. Semana que vem a gente vai ver, na verdade, a rejeição dele. Mas a gente entender que ele não perdeu, ele não deu certo, porque foi um acaso. Não, ele se esforçou para não dar certo. Então, que você não se esforce para não dar certo. Deus colocou um plano perfeito diante de você. E esse plano perfeito só pode gerar coisa perfeita. Nós não cantamos assim? Né? Nós vivemos de milagre. Eu não sei o que Deus irá fazer. Eu falo isso com muita segurança. Tem uma camisa lá que a pastora Márcia me deu, eu saí com ela essa semana aí. Está até escrito, né? Vivo de milagre. Né? Eu não sei o que Deus irá fazer, mas uma coisa é certa. O que Ele for fazer, recebe na sua casa, vai ser perfeito. Porque Deus te chamou para dar certo. Deus não te chamou para dar errado. Você foi chamado para ser um sucesso. Você foi chamado para ser bênção. Você foi chamado para que, na verdade, a tua pessoa, ela fosse referencial. Nós cantamos aqui hoje. Que a tua vitória seja a marca, não é isso que nós cantamos? A marca sobre nós. Então que Deus abençoe você. Nem sempre a gente vai ter um Jonatas, nem sempre a gente vai ter um Abner, nem sempre a gente vai ter um Davi para poder lutar as nossas batalhas. Saul ainda teve, mas no final aconteceu, ele acabou morrendo na batalha. Então que você, na verdade, aprenda que você não precisa de nada além da unção de Deus sobre a sua vida para que você dê certo. Acorda amanhã, na segunda-feira, e fala assim, poxa, eu vou começar um novo projeto, eu vou começar alguma coisa, porque eu sei que aquilo que eu colocar a mão vai ser próspero, aquilo que eu colocar a mão vai dar certo, e eu não tenho dúvidas que você vai viver uma experiência tremenda com essa unção de Deus que está sendo derramado sobre a sua vida. Vamos colocar em pé, vamos orar. Eu quero que você, na verdade, ore comigo em casa. Eu quero te introduzir, mais uma vez, dentro dessa dimensão de Deus, nessa ação poderosa do Senhor. Quando nós falamos de Saul, nós falamos com muita tristeza, porque é um homem que tinha tudo para ser um grande rei. Um homem que tinha, na verdade, porte, que tinha cancha, mas que não compreendeu o que era. Agora, quero dizer para você, você pode não ter, né? Alguém falar para você que você parece que você não tem jeito para isso, para aquilo. Não importa, essas vozes nós repreendemos e rechaçamos na nossa vida. Você vai acreditar que você foi chamado para dar certo. Repete comigo, eu fui chamado para dar certo. E eu vou dar certo porque quando eu, na verdade, estou dando certo, eu estou honrando o meu Pai. Todo o sacrifício do seu Filho Jesus, toda a bênção, todo o favor que Ele liberou sobre mim, me capacita a realizar todas as coisas. E eu quero que você em casa mantenha esse pensamento, o pensamento que o apóstolo Paulo, na verdade, eternizou, né? Na sua carta aos Filipenses, dizendo, né? Tudo posso
naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas. Deus vai te abençoar. Recebe a ação de Deus aí na sua casa. Recebe a ação poderosa de Deus sobre a sua família. Seus filhos são bênçãos, seus filhos são capacitados. Seus filhos, na verdade, nasceram para a glória de Deus. Deus, na verdade, não te deu filhos para desolação. Deus te deu filho para a glorificação do nome dEle. Glorifique a Deus por isso. A tua vida familiar é bênção de Deus. Tudo aquilo que você tem da sua casa foi conquistada de forma honesta. Então isso é bênção de Deus. Aquilo que Deus tem colocado diante de você, que tem chegado nas suas mãos, até mesmo sem você saber como e porquê, é Deus que está fazendo. Olha, Deus está fazendo a tua vida dar certo. Deus está fazendo as coisas darem certo. Então glorifica a Deus nessa noite. Glorifica, na verdade, o Espírito Santo. E diga: Espírito Santo, eu te glorifico, porque o Senhor, na verdade, é ação na minha vida. Toda atitude minha vem, não da minha capacidade, mas da impulsão e da motivação dessa unção. Eu não tenho dúvida de que todas as coisas vão sempre cooperar. Recebe em nome de Jesus, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Senhor Deus, em nome de Jesus, está aqui a tua família reunida, Senhor, aqui na igreja, mas a tua família reunida, Senhor, em tantas casas e lugares diferentes, mas como o Senhor, na verdade, dentro da sua imensidão, está em todos os lugares ao mesmo tempo, nós estamos sendo ligados nessa noite por essa rede espiritual que nos liga uns aos outros, debaixo da mesma ação, do mesmo Deus, da mesma bênção, da mesma unção. Então que essa noite, Senhor, seja uma noite de estarmos renovando, Senhor, a nossa fé, de estarmos dizendo: eu não quero ser como Saul foi, porque ele tinha tudo para dar certo e ele fez força para dar errado. Eu quero, Senhor, que o Senhor me ajude-nos, Senhor, na nossa dificuldade, mas não permita que a gente, na verdade, possa ser levado por situações e circunstâncias, mas nos coloca, Senhor, do outro lado do portal. Faça com que nós possamos andar em espírito, viver em espírito, enxergar em espírito, compreender as coisas em espírito, porque é assim que nós vamos vencer este mundo. Aleluia. O apóstolo João fala que esta é a nossa vitória, Senhor, a nossa fé. Então que essa noite seja marcada na vida de cada um dos teus filhos como uma noite, Senhor, de transformação. Nós não queremos, Senhor, vivermos no erro sem compreender que estamos errando. Não queremos rejeitar a sabedoria e nem a inteligência, mas nós queremos, Senhor, aprender com os nossos erros e aprender até com os erros dos outros, para que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, alcançar do Senhor maturidade, crescimento e perfeição. No nome de Jesus eu abençoo, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos que estão nessa live. Há tantos, Senhor, que vivem dramas e situações que às vezes não precisavam nem viver, porque o Senhor já disponibilizou em suas mãos o poder da unção. Que esse poder da unção seja revelado nessa noite, e que toda a escravidão, que todo cativeiro espiritual maldito caia em nome de Jesus, e que haja libertação, que haja visão desobstruída, e que em nome de Jesus todas as coisas deem certo, e que possamos compreender, Senhor, nós fomos chamados para dar certo. No nome de Jesus nós oramos, hoje e eternamente, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe você que está em casa. Essa semana nós vamos ter nosso culto de quarta-feira aqui. Eu quero que você
esteja, na verdade, ligando com a gente aí na sua casa. Tem uma palavra muito especial que eu quero dar para você na quarta-feira. Então você receba. Domingo, nossa ceia às 10 horas e à noite o nosso culto aqui, em nome de Jesus. Semana vai ser muito especial. Tudo aquilo que você, na verdade, colocar a sua mão vai ser próspero. Toda palavra que sair da sua boca será palavra profética. E o Senhor vai estar trazendo à existência aquilo que não existe. O Senhor vai liberar o favor dEle, a justiça dEle e a honra sobre a sua vida. E onde a planta dos teus pés tocarem, é o Senhor que está te dando. Tome posse, porque você não vai atravessar essa semana sozinho e nem sozinha. Porque o Senhor Jesus, Ele sempre vai à frente. Receba essa bênção. Eu te envio para uma semana extraordinária. Que você viva, na verdade, a melhor semana da tua vida. Eu te abençoo. Eu libero, na verdade, portais dimensionais sobre a sua vida. Que você, na verdade, possa estar debaixo de vibrações abençoadas. E que, em nome de Jesus, tudo de bom aconteça. Porque você foi chamado para dar certo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.